Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast do Maringá Post. Nosso jornal online de Maringá traz para você o Ponto a Ponto, uma parceria com o VMark Studio. Eu sou Ronaldo Neso, é muito bom ter você com a gente para mais uma conversa sobre a nossa cidade e hoje sobre a política da nossa cidade. Antes da gente começar, eu quero agradecer imensamente a toda a equipe de produção que torna esse podcast possível. É importante também agradecer você que tem nos acompanhado, tem nos prestigiado. Não esqueça de estar com a gente no maringapost.com.br, nosso site de notícias, e também em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no X, no Threads e no YouTube. Você pode curtir, compartilhar, comentar os nossos vídeos. A sua interação é muito importante para a gente. Bom, no episódio de hoje nós vamos mergulhar na trajetória de um dos nomes mais experientes e respeitados da política maringaense. Nosso convidado é o vereador Mário Hosokawa. Ele, atualmente, é o primeiro secretário da Câmara de Maringá. Com 8 mandatos como vereador e um histórico de 6 biênios na presidência da Câmara de Vereadores, chegou a ser eleito para o seu 7º mandato como presidente. Mário Hosokawa é certamente um protagonista da nossa história recente, conhecido inclusive por trazer o legislativo de forma positiva, novamente em destaque na nossa região, por reduzir gastos, por implementar políticas importantes, e reformas importantes na Câmara. Nós vamos conversar um pouco sobre essa trajetória, sobre os desafios da política local, as transformações da Câmara e também os próximos passos para Maringá. Mário Hosokawa, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. É um prazer tê-lo com a gente para essa conversa. Tudo bem contigo? Tudo bem, Ronaldo. É sempre uma alegria muito grande, conversar com você. Então, eu fico muito grato, pela oportunidade, mais uma vez, que o Maringá Post, está me proporcionando para poder falar sobre o nosso trabalho, sobre o que nós fizemos até agora, enfim, sobre o trabalho que executamos ao longo desses 8 anos de Câmara Municipal, 8 anos, 8 mandatos, e principalmente também na presidência da Casa. 6 mandatos, são 12 anos que eu fui presidente da Câmara, então sempre uma alegria muito grande, rever você e também bater um papo com você. Bom, são 8 mandatos como vereador, 12 anos como presidente, foi eleito para um 7º mandato como presidente. É uma trajetória bastante considerável. E certamente nesse período o senhor acompanhou e testemunhou na cidade muitas mudanças, né? Com certeza, Ronaldo. As coisas que a gente acompanhou desde o meu primeiro mandato, quando no ano de 1983 era um mandato de 6 anos, sabe? Então, o prefeito que se elegeu na época, que era do meu partido, era o Dr. Saíde Felício Ferreira. Então, depois do segundo mandato dele, eu fui vice-prefeito dele também. Então, eu vi as coisas que aconteceram naquela época lá que praticamente não tinha praticamente a Avenida Colombo, por exemplo. Quando eu falo que o Jardim Alvorada, por exemplo, estava começando, então não tinha asfalto. Essa região ali da Avenida Cacogal, onde tem atualmente a SEMA, por exemplo, não tinha nada ali. Então, a gente viu essa cidade crescer, só que não esperava jamais que viesse a ser essa cidade, uma metrópole que é hoje a nossa cidade, que é a melhor cidade do país para se viver, sem dúvida alguma. Então, para mim é uma alegria muito grande ter participado dessa evolução, ver a cidade que quando eu cheguei aqui em Maringá, no ano de 1959, não tinha a Zona 4, a Zona 5, a Zona 6, Jardim Alvorada, não tinha, a Avenida Colombo não tinha. Para vocês terem uma ideia, para quem está nos assistindo, todo mundo acho que conhece a Rua Mitsuzo Taguchi, lá na Vila Nova, que é onde tem o 4º Batalhão. É uma rua estreita, Sim. É uma rua estreitinha. Ali era a saída principal para Londrina. Ônibus da Aviação Garcia, naquela época, todos os caminhões, enfim, o movimento todo para ir para Londrina. Londrina, o que eu falo, porque é a principal cidade. Mas Marialva, Mandaguari, Jandaia do Sul, tudo, quem ia para lá, a saída era por ali.
Então você vê a diferença que é hoje, né, a nossa cidade comparando com aquela época lá que eu cheguei aqui na cidade de Maringá. E politicamente também mudou muita coisa, não? Mudou muito. Eu sempre falo, muitos prefeitos, aliás, muitas pessoas, né, pensam não que a cidade se tornou, o que é hoje, pensa que foi ele que fez, mas não, foram feitos graças a muitos pioneiros que acreditaram na nossa cidade, que trabalharam, desbravaram, empreenderam, e também as pessoas que administraram a nossa cidade ao longo dos anos, começando lá pelo prefeito Inocente Villanova Júnior, até o último prefeito, agora o atual prefeito, o Silvio Vaz. Então, eu acompanhei para e passo, né, o que cada um fez, a visão que cada um teve. Então, eu fico muito assim, lisonjeado, né, de ter participado aí do crescimento da cidade. E eu sempre falo, praticamente pessoas que têm a minha idade e que participou da vida pública. E eu sou o mais longevo, viu, Ronaldo? Muitas pessoas não sabem, mas até estava brincando com o Ricardo Barros. O Ricardo Barros é uma potência, né? É um grande líder aqui na nossa cidade, em todo o Brasil, mas eu sou mais antigo do que o Ricardo. Quando, quando o Ricardo se elegeu prefeito de Maringá, eu já estava no segundo mandato como vereador. Então, é uma alegria muito grande, né, a gente ver a visão que cada um dos prefeitos teve. Uns eu concordava, por exemplo, eu sempre brinco com as pessoas que quando o Ricardo falou que ia desapropriar a frente da avenida, do comércio da Avenida Morangueiro para fazer a duplicação, eu pensei comigo, mas esse prefeito vai quebrar a cidade, né? Como é que vai fazer, né? Desapropriar o comércio, a frente do comércio da Avenida Morangueira para fazer a duplicação. Eu achava que era uma loucura. Mas e se não tivesse feito, Ronaldo, como é que seria hoje a Avenida Morangueira de pista simples? A expansão que houve para Exatamente. aquela região, ela está diretamente ligada a essa duplicação. Você imagine, por exemplo, Ceasa, aqui onde a Shopping Avenida Center. Foi o Dr. Said que pegou e teve a ideia de pegar e arrancar de lá e levar onde está a Ceasa, lá na saída para Campo Mourão. Então, a rodoviária, por exemplo, tirou daqui e colocou naquele local onde está a rodoviária hoje. Então, na época, ele nomeou uma comissão de pessoas aí da gestão para escolher o melhor local para construir a nova rodoviária, porque a rodoviária onde estava, aqui na área central, não comportava mais o movimento que tinha. Então, ele nomeou uma comissão para escolher. Uns escolheram lá na divisa Sarandi, onde tem aquela empresa revendedora de veículos da Volvo, né, a Riveza. Outros escolheram ali na Avenida Colombo, onde antigamente tinha a Sambra, né, naquela região. Aí o doutor Said chegou e reuniu a comissão, chegaram à conclusão, aí uns falou, não, é isso aqui, é melhor lá. Ele falou, não vai ser nada disso. Vai ser onde é a Secretaria de Serviços Públicos, que era ali onde é atualmente a rodoviária, ali que está ali na Avenida Tuiuti. Aí as pessoas reclamaram, não, mas doutor Said, mas vai dar um congestionamento danado, que é um movimento muito grande ali. Ele falou, não vai dar congestionamento nenhum. E passou por cima da comissão, os membros da comissão ficaram bravos também. Para que não veio a comissão? Para que nós trabalhamos todo esse tempo para escolher um local, reunimos tantas vezes, aí agora o senhor fala que não vai ser nada disso aí que vocês falaram, vai ser ali. Aí construiu a rodoviária naquele local, até o Diário começou ali também, lembra, né? Sim. O Diário começou naquele local também, na esquina, então ele desapropriou o Diário também, que eu não me lembro quem que era o proprietário. Antigamente, onde era a rodoviária, funcionava uma indústria de óleos, chamava Anderson Clayton, né? Era uma empresa muito grande, né? Famosa no Brasil todo. Então, aí construiu a rodoviária ali naquele local e fez o viaduto da Guaiapó lá atrás, na parte de trás, lá no final da Avenida Mauá, e não deu congestionamento nenhum, que está lá até hoje. Então, são pessoas que a gente acompanhou, o Dr. João Paulino Vieira Filho, grande prefeito, né, que foi de saudosa memória, e todos eles, né, cada um fez a sua parte e tornou essa cidade que é hoje. O senhor é empresário,
né? E justamente tem uma ligação muito grande com esse setor da cidade, ou seja, toda a economia da cidade, de alguma forma, o senhor transita por esse espaço. Diria que parte do desenvolvimento da cidade está diretamente ligado justamente a essa sinergia que existe entre os diferentes segmentos da economia maringaense com o poder público, com o poder político da cidade? Mas com certeza, Ronaldo. Teve época que era preocupante a situação nossa, porque não tinha união da classe política, em primeiro lugar. Quando um era prefeito, o outro era deputado federal, o federal ficava segurando recursos para não deixar o prefeito trabalhar. Aí depois invertia a situação, então continuava a mesma coisa. E a cidade sofreu muito nessa época, e Londrina avançou bastante, porque lá a classe política era unida. Só que depois que a classe política se uniu, né, os deputados federais, deputados estaduais trabalharam em conjunto pensando na cidade. Só tinha o debate, as discussões, a briga na época da campanha política. Mas terminou a eleição, a classe política se unia em torno da cidade. E também um diferencial muito grande que aconteceu e continua acontecendo na cidade é o apoio da sociedade civil organizada. Quando a gente fala sociedade civil organizada, não é só assim, não, mas é assim, mas é toda a sociedade civil organizada, todas as entidades, quando se trata de brigar pela nossa cidade. Unir a força junto com o prefeito, com os deputados, com o presidente da Câmara, tudo, para reivindicar pela nossa cidade. Então, as coisas começaram a acontecer. Então, quantas coisas que aconteceram por união da classe política junto com a sociedade civil organizada. Por isso que eu penso que há uma diferença muito grande, né? Com a criação do CODEM também. CODEM, que antigamente, quando começou, chamava Repensando o Maringá, que virou CODEM, que é a cabeça pensante da nossa cidade, que ajuda muito, né? O prefeito a administrar essa cidade. Então, graças a essa união das forças políticas e também da sociedade civil organizada, que Maringá é admirado no Brasil todo, tem governador de outros estados, prefeitos de grandes capitais aí, vêm conhecer Maringá para ver o que está acontecendo aqui em Maringá, que aqui em Maringá não para nunca, né? Teve época que chegaram até a falar, quando a crise chegar aqui em Maringá, o Brasil está quebrado. Até isso falaram. Vereador, um aspecto bastante interessante em sua trajetória, né, é justamente ter caminhado com esses diferentes prefeitos, e por mais que houvesse algum tipo de divergência do ponto de vista político, o senhor se caracterizou como uma voz de diálogo, né, entre, digamos, o poder executivo e o legislativo, mesmo, como eu disse, em administrações que, digamos assim, foram eleitas como se fossem oposição, né, digamos, àquele candidato que o senhor defendeu. Isso aconteceu, por exemplo, na época em que o PT administrou a cidade. Essa característica, o que motivou o senhor a alimentar e manter essa característica na vida pública? Bom, na realidade, quando eu comecei na vida pública, praticamente só tinha dois partidos, o MDB e o PDS, que na verdade virou PFL, quando elegeu o prefeito Ricardo Barros, também pelo PFL, e eu sempre fui do PMDB. E o nosso grande líder era o Dr. Saíde Ferreira. Então, naquele tempo lá, as coisas não eram boas, né? O relacionamento entre o PMDB com o PDS e PFL. Então, a gente sofreu bastante porque eu fiquei na oposição. No primeiro mandato, não, porque o prefeito era nosso, o doutor Saíde Ferreira, durante 6 anos. Foi uma tranquilidade para a gente trabalhar. O relacionamento com o prefeito, com o Poder Executivo foi muito bom. Só que aí depois, na reeleição, o que aconteceu, eu me reelegi com certa facilidade, só que o prefeito era o Ricardo Barros. Então, durante algum tempo, a gente teve problema, eu tive problema de relacionamento com o prefeito. Por quê? Por causa do líder nosso, que a gente seguia a orientação do nosso líder, que era o Dr. Saíde Ferreira. Então, fica difícil trabalhar desse jeito, mas depois aí eu entendi que
para a gente ser um vereador, para poder trabalhar pela cidade, para poder atender os anseios das pessoas que votaram em mim, eu não podia continuar rompido com o prefeito, independente de quem quer que seja, de que partido seja, se é de esquerda, se é de direita, eu tinha que manter, no mínimo, um bom relacionamento com o prefeito para que a gente pudesse trabalhar, atender aquelas pessoas que nos procuravam, que tinham problema para resolver na prefeitura. Então, se a gente não tiver um bom relacionamento, a gente não conseguia trabalhar. E eu sofri muito aí, quando eu fiquei na oposição ao atual deputado, quando o Ricardo era prefeito, então eu entendi que não tinha como a gente ficar. Inclusive, eu falava e falo até hoje para os novos vereadores: olha, vocês criticar as coisas boas que não tem, que a cidade, que vocês percebem da cidade aí, fazer a crítica é normal, mas vocês não podem partir para rompimento com o prefeito, que depois vocês não conseguem trabalhar. Quando o cidadão te procura: olha, eu estou com um problema com a minha empresa que está assim, lá no setor da Secretaria da Fazenda, ou lá na Secretaria de Planejamento. Então, logicamente, você tem que acompanhar o cidadão para ir até a prefeitura para tentar resolver, ajudar essa pessoa que está com problema. Agora, se você está rompido com o prefeito, logicamente o atendimento vai ser ruim ou às vezes nem é atendido. Então, por isso que, olha, eu entendi que tem que trabalhar dessa forma para poder fazer um bom trabalho. E então, quando o prefeito Zé Cláudio ganhou a eleição, eu apoiei o Zé Cláudio no segundo turno, porque o meu candidato no primeiro turno não chegou ao segundo turno, então eu apoiei o Zé Cláudio. Então, mesmo com o PT, eu consegui fazer um bom trabalho, tenho um ótimo relacionamento com todos. Não, eu até hoje, graças a Deus, independente de partido, eu tive um ótimo relacionamento, não só com o prefeito, mas com os vereadores também. Eu sempre falo, 8 mandatos, quantos vereadores passaram pela minha vida? Até hoje, todos eles, os que estão ainda entre nós, aí eu tenho um ótimo relacionamento de amizade com todos eles. Então, eu sempre pensei dessa forma. Para você fazer um bom trabalho, eu acho que tem que manter bom relacionamento, e tudo que você conquista é através da amizade que você consegue conquistar as coisas. Esse é um ponto bastante interessante, né? Porque quando a gente olha para o atual momento político, pelo menos nos últimos 8 anos, digamos assim, olhando para o macro, né? Para o Brasil, Sim. a gente percebe aquilo que a gente chama de muita polarização, né? Um debate muito acirrado, né? Um pouco mais nervoso. E isso tem chegado também, de alguma forma, ao legislativo, principalmente em vereadores mais jovens, ou pelo menos aqueles vereadores que foram eleitos nos últimos mandatos. E isso, de alguma forma, tem contaminado, digamos assim, o debate político dentro da Câmara? Bom, sempre no início do mandato, Ronaldo, por exemplo, agora, por exemplo, nós estamos há 6 meses aí do início da atual legislatura, e uma Câmara diferente das outras câmaras, porque pela primeira vez nós aumentamos o número de vereadores de 15 para 23, são 8 novos vereadores. Então, logicamente que a estrutura administrativa da Câmara mudou. Então, o número de pessoas que circulam ali dentro, que não são só apenas 8 vereadores a mais. Cada vereador tem 4 assessores, são 32 assessores a mais. E também foram criados cargos porque aumentou o número de vereadores, aumentou o número de assessores. Logicamente, os funcionários efetivos que estão lá não conseguem vencer a demanda, porque o trabalho aumentou demais. Então, aumentou também a estrutura administrativa de cargos comissionados para dar suporte para esses novos vereadores. Então, logicamente, os vereadores vêm com força total, entendeu? Então, vêm aí com todo o gás aí. Então, nós que somos mais experimentados dentro da Câmara, então a gente tem a obrigação, igual eu, o Mário Verri, por exemplo, que é um dos mais experientes que tem ali dentro, o Sidney Telles, nós temos que conversar bastante com os novos vereadores, o que está certo, o que não está certo, para tentar
orientá-los aí para que eles consigam fazer um bom trabalho, porque eles estão chegando ali com tudo, aí não sabem o que pode, o que não pode, o que é legal ou não. Muitas vezes apresentam um projeto aí, recebem um não da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que barra os projetos que são ilegais e inconstitucionais. Aí o vereador fica bravo, mas a gente tem que passar a mão na cabeça, tentar controlar a situação, tentar manter um bom relacionamento, porque existem muitas briguinhas também, por vontade de fazer, sabe? Então, os vereadores vieram com muita garra, com muita força, dá a impressão que eles estão em clima de campanha ainda, sabe? Então, a gente que já tem uma certa experiência, nós temos aí servido aí para aconselhar, para tentar acalmar a situação, intermediar qualquer tipo de conflito. Então, esse é o trabalho que nós temos feito. O senhor começou esse mandato de maneira um pouco diferente de outros mandatos. O senhor foi eleito, né, no seu 7º mandato como presidente, mas logo, né, muita polêmica em função desse 7º mandato, e o assunto, inclusive, foi parar no Supremo. Sim. E o senhor acabou sendo afastado da presidência. Como foi esse momento para o senhor, politicamente falando? Bom, é uma situação que ninguém mesmo acreditava que poderia acontecer, porque tem jurisprudência, tem fato idêntico ao meu caso aí por esse Brasil afora, de presidentes que se reelegeram para diversos mandatos, 3º mandato consecutivo, mas só que existe lá no Supremo Tribunal Federal, agora tem um marco temporal que dizia ali que quem se elegeu depois antes do dia, agora que eu não me lembro a data, acho que era dia 2 de fevereiro, do ano de 2022, né? Então, não contaria como um mandato, porque agora estabelecer o marco temporal, que daquela data em diante, dali para cá, aí a gente poderia ter mais 2 mandatos. É o que aconteceu comigo, por isso que eu me candidatei, fui reeleito, de 23 vereadores, eu tive 21 votos, né? Então, praticamente quase que unanimidade dos vereadores, mesmo os novos, que votaram em mim para continuar como presidente. Então, aí um ex-vereador, ex-deputado, entrou com uma ação contra a minha posse, contra a minha candidatura para continuar sendo presidente. Aqui, na primeira instância, não conseguiu êxito, ele apelou lá para o Tribunal de Justiça, também não conseguiu. Aí ele entrou com um mandato de segurança lá no Supremo Tribunal Federal. Aí ele logrou êxito lá e conseguiu uma liminar para me afastar da presidência. Então, mas mesmo assim, com o primeiro afastamento, qualquer advogado que você conversava entendia que não teria problema. Porque os outros da mesma situação minha, que caiu na mão de outro ministro, fora esse que estava com o meu processo, todos eles continuando. Tem gente da Bahia, tem gente do Ceará, que na mesma situação minha, continua lá como presidente. E no meu caso específico, caiu na mão de um ministro que ele entendeu que não poderia, esqueceu o marco temporal que ele votou favoravelmente e pegou e me afastou da presidência. Mas o que vai fazer? Decisão judicial? O que você tem que fazer? Você tem que cumprir. Então, eu resolvi que não ia mais entrar com um novo recurso, porque até resolver de novo aí esse novo recurso ia demorar, podia demorar 6 meses, ou demorar 1 ano. Então, eu resolvi que era melhor eu não recorrer e me afastar da presidência definitivamente, porque ele colocou essa liminar em votação novamente, que nunca vi uma coisa dessa também. Ele deu a liminar, em vez de julgar o mérito, pegou e submeteu a liminar para ver se mantém a liminar ou não. Aí mantiveram a liminar, então eu resolvi me afastar e elegemos a nova presidente e eu fiquei na primeira secretaria. Foi um processo desgastante? Sempre é desgastante, né? Mas só que é tal coisa, né? Que eu sempre falo que eu não tenho paixão. É uma honra muito grande ser presidente da Câmara Municipal de uma cidade que é a 3ª maior cidade, melhor cidade do Brasil para se viver durante tanto tempo.
Mas aí, para mim, olha, eu não tenho paixão para ser presidente da Câmara, não, sabe? Então, para mim, sendo vereador, continuo fazendo o mesmo trabalho. Então, eu estou tranquilo, sabe? Estou lá na primeira secretaria. Se eu não tivesse na primeira secretaria, também, para mim, não teria problema. Tem gente que estava torcendo e brigando aí para me colocar lá embaixo, lá em vez de ficar na mesa, para colocar lá embaixo. Mas para mim, se ficar lá embaixo também, não tem problema nenhum. Eu sou Mário Hosokawa, sou a mesma pessoa, não vou fazer o mesmo trabalho, não vai fazer diferença nenhuma, como presidente ou como um simples vereador sentado lá embaixo. O trabalho que a gente vai fazer é a mesma coisa. E o voto é um voto só também, não é porque eu estou em cima que eu tenho 2 votos. Para mim não faz diferença nenhuma. Até em função das redes sociais, hoje, esse processo acabou gerando muita polêmica nas redes, críticas. Sim. Isso, de alguma forma, o senhor acompanhava, Uhum. de alguma maneira trouxe algum tipo de mágoa, de tristeza em ver, às vezes, o nome do senhor envolvido em críticas, às vezes até um tanto pesadas? Sim, com certeza. Eu sempre falo, eu, te- eu tenho sentimento, eu tenho família, eu tenho esposa, tenho filhos, tenho netos que ficavam ouvindo as barbaridades que essa pessoa falava, me chamando de bandido, de corrupto, de quadrilheiro. Falava que eu era da quadrilha do ex-prefeito Jairo Janotto, que cometeu o maior escândalo de corrupção na cidade, que eu fazia parte dessa quadrilha. Quando, na época que o seu Jairo Janotto foi prefeito, eu nem mandato tinha. Eu não era vereador, que eu não disputei eleição naquela oportunidade. Eu disse, por quê? Porque eu queria sair candidato a prefeito. Lancei meu nome como candidato a prefeito, mas deu um problema no partido. E eu tinha, como eu era pré-candidato a prefeito, então eu tinha lançado um amigo meu que a equipe toda minha trabalhou para ele, e elegemos o Dr. Shudo Yasunaga, não sei se é do seu tempo, então se elegeu vereador. Então eu não consegui o meu objetivo, que era ser candidato a prefeito, mas eu não podia chegar na última hora, o rapaz estava em campanha e falar, não, você agora sai da minha frente agora que eu vou voltar a ser candidato. Então eu não quis fazer isso, deixei ele ser candidato a vereador, elegemos ele e eu fiquei sem mandato. Aí depois a pessoa pega e vem aqui, que não sei de onde surgiu também, no primeiro mandato, pegar um vereador que foi reeleito 6, 7, 8 vezes para falar uma barbaridade dessa, ignorando que eu tenho a família, eu sou empresário na cidade também. Então eu sofri muito, mas olha, eu tomei uma decisão, viu, Ronaldo? Depois de tudo que eu sofri na gestão passada e continuar sofrendo ainda nessa gestão, perseguição terrível mesmo, implacável, não só na tribuna da Câmara, mas no podcast não, chama live que ela fazia toda semana, sendo atacado do jeito que eu fui, eu quase perco a eleição. Eu sempre fui um dos mais votados ali na Câmara, terceiro, quarto, segundo, o mais votado. E dessa vez eu quase perdi a eleição por causa desses absurdos que ela fez durante 4 anos. Mas eu tomei uma decisão, não discuto mais esse tipo de questão lá no plenário da Câmara. O que ela fizer de agora em diante, eu vou discutir na polícia ou na justiça. Eu tomei essa decisão, que lá no plenário da Câmara vão discutir só assunto de interesse da nossa comunidade, da nossa cidade. O que interessa para a nossa cidade, para melhorar a condição de vida da nossa população, nós vamos discutir lá na Câmara. O resto, vão discutir na polícia ou na justiça. O senhor citou, né, e a gente conversou há pouco, justamente por essa característica que o marcou e tem marcado a sua trajetória política, de conciliador, de amizade, né, com vários vereadores. Mas justamente nesse último mandato e agora nesse início de mandato, houve essa mudança, digamos, de dinâmica especificamente por algumas situações isoladas. Essas situações isoladas, o senhor acredita que foram causadas por quê? Bom, na verdade, o que aconteceu? Logo no início do mandato passado, né, a vereadora contratou, cada vereador tem direito a 4 assessores, e um deles é chefe de gabinete, que tem um salário maior, né? Maior. Então, o que aconteceu? Quem é que indica
a assessoria para o presidente indicar. É o vereador que indica, faz por escrito, pede para nomear fulano de tal para atuar como chefe de gabinete, com salário tal, tal, tal. E quem é que assina a portaria nomeando para ser publicado no órgão oficial do município? É o presidente da Câmara. E na oportunidade, eu era o presidente da Câmara, eu que nomeei o chefe de gabinete dessa pessoa, que eu não quero citar o nome. Então, eu nomeei, só que aí, o que aconteceu? Alguém fez uma denúncia no Ministério Público, de que o chefe de gabinete não estava trabalhando como chefe de gabinete, mas estava atuando como advogado particular da vereadora. Então, o advogado nunca fez, ela mesmo confessa ali no áudio que não, ele nunca fez uma reunião como chefe de gabinete, não fez nada como chefe de gabinete, mas como advogado estava indo bem. Aliás, era advogado, não, era bem antes, né? Antes dela ser vereadora, o advogado já atuava como defensor da vereadora. E, logicamente, depois que ela nomeou o advogado dela, particular, como chefe de gabinete, para não pagar o honorário do advogado. Então, quem que estava pagando o honorário do advogado da vereadora, advogado particular da vereadora? É a população de Maringá. E quem é que nomeou? Quem é que nomeou essa pessoa? De forma equivocada e enganado pela vereadora. Foi o presidente da Câmara. E quem que era o presidente da Câmara? Era eu. Então, na verdade, eu fiquei numa situação difícil, porque eu nomeei uma pessoa, o advogado particular da vereadora, para ser chefe de gabinete, não para trabalhar como chefe de gabinete, para continuar defendendo as causas dela de forma gratuita, né? Então, ela não está gastando nada, mas ele estava recebendo via Câmara Municipal, ou seja, via a população de Maringá que estava pagando o advogado particular dela. Então, isso que aconteceu. Então, me causou uma revolta muito grande. Foi quando começou todas as desavenças aí que aconteceu ao longo desses 4 anos, que sofri uma perseguição terrível. Não só dela, mas de membro do partido dela também, que até no dia da eleição, até na véspera da eleição, contrariando a legislação, eu fui atacado e quase que perco a eleição. Vereador, falando em desafios, né? A gente sabe que o senhor enfrentou também problemas de saúde no mandato anterior. Houve dúvidas, inclusive, se disputaria mais um mandato. Como está o senhor hoje, com seus 78 anos? Bom, na verdade, houve dúvidas se eu sobreviveria até. Os vereadores, os mais chegados, os amigos, ia constantemente me visitar lá em casa, mas eu estava ali jogado no sofá, não conseguia levantar, não conseguia nem levantar o braço para tomar um cafezinho, nada. Por quê? Porque eu peguei uma doença autoimune que se chama, como é que chama? Miopatia muscular necrotizante. Necrose, todo mundo entende o que é necrose, que está morrendo a musculatura do corpo. Então, eu cada dia do nada comecei a perder a força nas pernas, não conseguia mais andar, não conseguia levantar a perna para entrar dentro do carro. Depois comecei a perder a força nos braços, nas mãos, tudo. Então, eu fiquei numa situação mais difícil mesmo. 2 meses e meio fazendo exames, mais exames aqui em Maringá. Muda de médico daqui, muda de médico dali, mas não conseguia descobrir qual que é a doença que eu tinha. Sabia que tinha uma miopatia muscular, mas não sabia que tipo de miopatia que era uma doença rara. Então eu tive que ir para São Paulo aí para fazer uma biópsia muscular para poder descobrir o que era. Foi graças a Deus que descobriu o que era. Aí foi praticamente um milagre, sabe, o que aconteceu, que eu consegui o médico lá de São Paulo que me orientou o médico daqui de Maringá para fazer o tratamento. E aos poucos eu comecei com muita fisioterapia e comecei devagarzinho, comecei a recuperar. E hoje eu tô nessa aí, ó, para quem estava na cadeira de roda, não conseguia nem tomar banho sozinho, nem me vestir sozinho, não conseguia nem levantar o braço para escovar os dentes. Então hoje eu estou nessa vida normal aí, graças a Deus. Então hoje eu não sinto nada, não sinto dores, não sinto nada.
Simplesmente eu estou levando uma vida normal. Semana passada mesmo, fui para Curitiba, saí 6 horas da manhã, debaixo de chuva, aqui dirigindo, sozinho. Fui, resolvi o meu problema lá em Curitiba e 4h30 da tarde já estava de volta dentro do carro aí, 9 horas da noite, estava jantando aqui com a minha família. Então, hoje eu estou bem, graças a Deus. Muito bom. É, O senhor foi um importante parceiro, já que falamos sobre essa dinâmica, né, com administrações, importante parceiro da administração anterior, do prefeito Ulisses Maia, e agora é base de apoio do atual prefeito Silvio Barros, inclusive eleito pelo partido do prefeito. Como o senhor enxerga justamente essa dinâmica política de Maringá? Na sua avaliação, como está o início dessa gestão do prefeito Silvio Barros? Porque nos parece, 6 meses de gestão, que as coisas estão um pouquinho difíceis, né? Está difícil, Ronaldo. Eu fico preocupado, sinceramente preocupado, porque o Silvio, todo mundo sabe que ele foi o melhor prefeito que Maringá teve até hoje, né? Então, ele fez uma grande gestão, grandes obras, logicamente com a ajuda do Ricardo Barros, né? Que Ricardo é que passava o rastelho e trazia todo o dinheiro para Maringá, né? Então, tantas obras importantes saíram, tanto é que outros municípios ficaram até com inveja. E o que está acontecendo em Maringá, né? Mas eu fico preocupado porque o Silvio, na verdade, ficou afastado não 8 anos, ele ficou 12 anos afastado da cidade. Porque 8 anos foi o Ulisses prefeito e 4 anos foi o Pupim, ele ficou afastado. E praticamente nós amigos mais chegados do Silvio, que pedimos para que ele voltasse a ser prefeito. Ele estava muito bem, com a vida tranquila, fazendo o que gosta, dando as palestras, viajando o mundo, tudo. E nós que impusemos esse sacrifício ao prefeito Silvio Barros, né, para que ele voltasse a ser prefeito da cidade. Aí ele chega e assume, ele viu que a coisa não está fácil, né? Que muitas coisas que ele achava que estava melhor, que não estão boas, né? A área da saúde está ruim, a área da segurança está ruim, falta de equipamentos também na Secretaria de Serviços Públicos, falta de professores, questão do morador de rua, que é uma situação bastante difícil, que eu particularmente não sei como fazer para resolver. Aumentaram muito, comparando com o tempo que ele foi prefeito. Então, muitos problemas que eu penso que ele não achava que estava tão ruim assim, e ele pegou essa cidade desse jeito. Então, eu fico preocupado que ele está tentando muda secretário, está fazendo de tudo aí para ver se consegue acertar a situação. Mas nós estamos juntos com ele, sabe? Estamos juntos para dar todo o apoio necessário, o que ele precisar. Ele sabe que ele pode contar comigo, pode contar com os vereadores aí da base, que estão aí empenhados em ajudá-lo. Então, só que dizer que não estou preocupado, eu digo que eu estou preocupado, porque a gente recebe muitas reclamações e reclamações vêm para os vereadores, né? Porque é difícil falar direto com o prefeito, então vem reclamar para o vereador. Então, eu fico preocupado que as reclamações são demais, mas nós temos a convicção de que tudo vai se encaixando, né? 6 meses só. Primeiro ano é para tomar pé da situação. Então, eu acho que a partir do ano que vem, por exemplo, acho que a coisa vai engrenar. Nós acreditamos que a coisa vai entrar nos eixos e ele vai voltar a fazer uma grande gestão. Essas dificuldades que o prefeito Silvio Barros tem enfrentado teriam sido herdadas da gestão anterior, que não teria, quem sabe, tratado de forma adequada esses problemas? Com certeza, né? Com certeza. Primeiro, que herdou também da gestão anterior, mas também a evolução do tempo, também a cidade cresceu, também os problemas sociais aumentaram também. Então, tudo isso aí, a cidade vai crescendo, os problemas sociais vão aumentando também. Então, tudo isso aí, por exemplo, questão da saúde. Nunca que a população fala, não, saúde agora ficou 100%, que não vai ficar, não vai não. Questão da segurança, por exemplo, não vai ficar também, que a cidade vai crescendo, os problemas vão surgindo. Então, só que aí é tal coisa, né? Precisa acertar a equipe também, onde que ele falou, não, primeiro 100 dias, quem não correspondeu, então ele falou que não importa quem que indicou, se foi vereador, se foi deputado que indicou, se ele próprio indicou, se não correspondeu, não vai ficar. E como de fato não está ficando mesmo, muitas pessoas já foram exoneradas, que não corresponderam, então as coisas, ele já disse, avisou que olha,
ele vai nomear pessoas, prestigiar pessoas que a cidade precisa. Não vai colocar pessoas que a pessoa precisa do emprego. Então, ele está cumprindo à risca aquilo que ele falou. Que ele sempre fala que, olha, eu sou administrador, eu não sou político, né? O político é o Ricardo Barros, eu sou administrador. Então, se a pessoa não está correspondendo à expectativa não que ele precisa, que a cidade precisa, não vai ficar. Isso está acontecendo. Voltando a falar sobre o Legislativo, recentemente a Câmara se envolveu em algumas situações polêmicas, já após o senhor ter deixado a presidência, como, por exemplo, uma situação que acabou ganhando o noticiário, que foi o pagamento de horas extras bastante elevadas a vigilantes. Como que o senhor avalia a necessidade justamente de abordagem desses problemas, como uma situação como essa, de um vigilante que ganha 8 mil de salário ganhar mais 50 mil praticamente de hora extra? Olha, Ronaldo, eu até peço desculpa para você e para as pessoas que estão nos ouvindo, mas eu não gostaria de tocar nesse assunto da gestão da atual presidente, não, porque fica desagradável para mim, porque eu fui o presidente durante 12 anos, presidente da Câmara, né? E eu pegar e ficar criticando ou dando opinião sobre o que ela fez, o que deixou de fazer, como deveria ter feito, eu não queria tocar nesse assunto, não, sabe? Eu acho desagradável para mim falar desse assunto. Você me perdoa, mas eu não gostaria de falar, não, sabe? Um outro ponto polêmico, vamos ver se esse o senhor fala, a iluminação pública em Maringá, que envolve uma parceria público-privada, tem gerado reclamações, a gente teve inclusive uma comissão. Na sua posição como vereador, como que o senhor tem acompanhado essa questão? Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que muitas pessoas pensam, né, que o prefeito Ulisses Maia mandou essa proposta de parceria público-privada lá na Câmara e que a Câmara aprovou assim de pronto, mas não foi não. Olha, foi um dos projetos mais discutido, que foi mais alterado para que a Câmara pudesse aprovar. Então, eu fui uma das pessoas que eu fui muito crítico em cima disso aí. No começo, se não me engano, era 25 anos ou 23 anos essa parceria, né, esse projeto. Só que nós não aceitamos. Então, eu gosto muito de fazer cálculo, né? Falei, não, mas olha, eu não posso votar num negócio aí de jeito nenhum, porque pelo tanto que vão investir e pelo tanto que a prefeitura vai pagar, então, em dois anos eles vão recuperar o que investiu. Vai ficar aí, por exemplo, agora é 13 anos, né? Vai ficar 11 anos só tendo lucro. Então, a gente não aceitava de jeito nenhum. Mas aí foi diminuindo, cortam daqui, cortam dali. E, no fim, lá na Bolsa de Valores, aí que foi feita a licitação, caiu o preço lá embaixo. Então, a princípio, achamos que foi um bom negócio. Mas só que nós não temos técnicos lá na Câmara. Então, a gente trabalha politicamente. Então, eu trabalho em cima de cálculos, tudo, mas aí o que acontece? Tipo de lâmpadas que estão sendo colocadas. A gente fala, quando fala lâmpada de LED, eu vi o que o prefeito Bellinati fez lá em Londrina, com recurso próprio, sem financiamento, sem PPP e também com os próprios servidores da prefeitura que trocaram. Então, olha a diferença da iluminação. Olha a iluminação da Avenida Gastão Vidigal, da Avenida Carlos Borges, que foi a própria prefeitura que fez. Tá bem luz do dia mesmo, né? Aí, olha, a gente vai vendo agora esse tipo de lâmpada que estão colocando. Por exemplo, eu moro na Zona 2. Então, você acredita que eu cheguei de noite e tinha trocado a lâmpada da rua por lâmpada de LED, que era aquela azulzinha que estava lá antes, que era escura? Eu cheguei em casa, eu não percebi que tinha trocado a lâmpada. A diferença tão pouca. E aí, olhando aí pelos postes da cidade, muitas pessoas pensam que a gente não anda pela cidade para olhar. A gente andando pelos postes da cidade tem 3 tipos de luminária. A luminária que fala aqueles braços. Sim. Tem aquele braço mais comprido, que é parecido com aquele da Avenida Carlos Borges, da Gastão Vidigal. Tem outro que é curtinho também, que acho que tem mais ou menos meio metro de comprimento. Tem um que está grudado no poste, igual aquele azulzinho.
lâmpadas também não têm a claridade que tem essas outras lâmpadas que tem lá na Gastão Vigal. Então, o que acontece? Lá na Câmara, nós temos uma comissão de estudos aí da PPP, que é andamento. Então, eles estão pedindo a contratação de um técnico, né, de uma equipe técnica para analisar o contrato e para ver também que tipo de equipamento estão colocando, que tipo de lâmpada que estão colocando. Porque eu, particularmente, eu não estou nada contente com o que está acontecendo aí. Esse tipo de iluminação que estão colocando. Então, hoje, analisando bem, eu acho que a Câmara tomou o máximo de cuidado. Qualquer alteração no edital, exigimos a minuta do contrato também. E colocamos ali que, olha, uma vez que teve qualquer tipo de alteração na minuta do contrato ou no edital de licitação, tinha que voltar para a Câmara aprovar aquela minuta e também o edital. Então, tomamos o máximo de cuidado. Agora, com relação a essa parte técnica, que tipo de lâmpada que está sendo colocado, isso aí nós não temos capacidade para mensurar o que está sendo colocado. Por Ou isso seja, mesmo o desafio hoje é a fiscalização. Exatamente. Por isso que a comissão de estudo pediu a contratação de uma empresa especializada para ver se estão colocando as lâmpadas e também as luminárias de acordo com a especificação que está no contrato. Se não tiver, aí vai ter que rescindir o contrato e não tem que mandar, tem que entrar na justiça contra a empresa que não está cumprindo o que eles assinaram no contrato. O senhor acha que essa situação ainda terá muitos outros capítulos? Eu acredito que sim. Eu, particularmente, eu não achava que ia colocar esse tipo de iluminação que está sendo colocado, não. Eu tinha um pensamento diferente. Quando fala lâmpada de LED, então eu achava que ia ser coisa diferente, mas olha, não é aquilo que a gente esperava. Para a gente concluir, vereador, qual que é a sua expectativa justamente para a continuidade desse mandato? Ainda temos cerca de 3 anos e meio, né? Seus planos aí para a sequência desse trabalho legislativo? Bom, eu continuo trabalhando da mesma forma. Eu confesso, viu, Ronaldo, que até falei pro prefeito. Eu tenho liberdade de falar com o prefeito. Às vezes tem coisa que eu penso assim, que machuca ele falando, mas quando é amigo, não é para ficar passando a mão na cabeça. Acho que as coisas que a gente vê que não está certo, tem que falar também. Mas eu acho que hoje ficou mais difícil trabalhar não só pela troca de secretário, sabe? Aquele pessoal lá que exercia a chefia de divisão, de seção ou de diretoria, que são funcionários efetivos aí, que está anos e anos aí, desde do prefeito Pupim, desde o Zé Cláudio, depois ficou na gestão do Ulisses, ocupando o cargo de chefia, chefe de setor, chefe de divisão. Acho que tiraram todas aquelas pessoas que estavam ocupando essa função, então ficou mais difícil para a gente trabalhar também, sabe? Eu acredito que não só para nós, vereadores, ficou mais difícil, mas também para os próprios servidores, que estão lá há anos aí, então eles estão meio assim, perdidos ainda, porque mudou tudo, né? Então, quando muda de forma repentina, aí muda a cabeça, muda secretário, muda todo mundo, então até encaixar de novo, né? Eu acho que vai demorar algum tempo, mas eu tenho uma preocupação, porque ficou mais difícil para a gente trabalhar, porque coisa que a gente resolvia pelo WhatsApp, né? O contribuinte estava sentado na minha frente, estava com um problema aí de alvará, alguma coisa que está travado. Então, eu falava direto com o chefe do setor no WhatsApp e ele já pegava pelo número do protocolo, já via a situação, por que está atrasado, quanto tempo vai demorar. Então, hoje eu não consigo fazer isso, porque eu não conheço as pessoas que assumiram essas novas posições. E as pessoas não me conhecem também, então ficou mais difícil, mas a gente espera que primeiro ano, né, 6 meses ainda, a gente espera que a coisa possa encaixar para a gente poder ter aquela facilidade para atender bem a população. A gestão está batendo cabeça um pouco. Por enquanto, né, mas acho que toda gestão no começo é assim mesmo, sabe? Vereador, muito obrigado pela disposição de falar com a gente, foi uma alegria recebê-lo.
Eu que agradeço, Ronaldo, aí pela oportunidade, né? Desejar a você bastante sucesso, bastante saúde. Você também passou por problema de saúde, né? Mas você está bem, graças a Deus. E deixar um grande abraço às pessoas que estão nos assistindo e dizer que continuo lá, não estou na presidência, mas continuo vereador, estou à disposição de todos. Grande abraço a todos. Nós conversamos hoje com o vereador Mário Hosokawa, secretário da Câmara de Maringá, uma figura importante da nossa política. E eu agradeço imensamente ao vereador e a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se que o nosso Ponto a Ponto, o nosso podcast, é uma produção do Maringá Post em parceria com o Vmark Studio. E não esqueça de interagir com a gente, de nos seguir nas redes sociais e no nosso site, maringapost.com.br. Eu sou Ronaldo Neso e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá, a gente se fala.